Então, dando sequência na explicação sobre o sistema de injeção e controle de nível líquido de amônia para sistemas de refrigeração industrial, a gente vai falar um pouco agora da aplicação prática nessa bancada que a gente montou aqui na Vaportec, onde a gente montou um sistema hipotético nessa construção mecânica para demonstrar a funcionalidade e principalmente o sistema de controle proporcional de injeção de líquido com o sistema de monitoramento de nível que é feito pelo sensor AKS 4100 e com isso ver a diferença prática de como esse sistema se comporta enquanto que ele monitora o nível do separador de líquido. Então a gente tem aqui montado nesse sistema um AKS 4100 que emite ondas de ultrassom que quando refletidas na superfície do líquido retornam e o tempo é calculado com base nas distâncias pré-estabelecidas na configuração dele, tanto de nível baixo como de nível alto, determinando o nível do sistema. Junto no controle de nível ainda na árvore de boia, que normalmente é chamada assim pela indústria, a gente tem aqui dois sensores LLS 4000 que são responsáveis também pelo controle de nível, mas de uma forma um pouco diferente. Nesse caso, uma aplicação prática, normalmente eles são colocados na árvore de boia como um sistema de redundância do controle de nível do próprio 4100, do AKS 4100. O controle de nível superior, nesse caso feito pelo LLS 4000 e o inferior, eles vão ter funcionalidades práticas para aplicação integrada à automação do sistema de refrigeração do cliente, onde basicamente esse sensor de nível alto, por exemplo, vai fazer a atuação de um sistema de emergência com fechamento do líquido, de forma forçada, para evitar com que o líquido seja succionado do separador para dentro do compressor, evitando a quebra desse compressor. E no caso do nível baixo, se porventura o sistema de controle do AKS 4100 não funcionar, enviando um sinal para o sistema de bombas para fazer com que as bombas que vão injetar líquido para o processo não trabalhem sem líquido, no caso, com a bomba estando seca, evitando problemas na bomba. Então, nesse caso aqui, esses dois sensores eles estão aqui aplicados como um sistema de redundância, enviando o sinal diretamente para a automação do cliente, onde dentro do quadro elétrico está disponibilizado um conjunto de bornes para pegar esse sinal e integrar na automação do sistema. Dando sequência, falando aqui então da parte de injeção de líquido, a gente tem o conjunto de válvula ICF montada com um atuador ICAD 600B sobre um módulo ICM. Esse atuador basicamente funciona de forma proporcional, atuando em conjunto com o AKS 4100, onde a funcionalidade básica dele é entender a variância de nível dentro do sistema e o quão rápido ela acontece, porque existem momentos em que o sistema pode ter uma demanda maior de líquido, ou menor, e essa variação ela pode ser muito abrupta ou pouco abrupta, e a resposta dele vai ser de acordo com esse nível. Então, se porventura o sistema estiver com uma variação de nível baixando esse nível muito rapidamente, o atuador ICAD vai fazer a abertura tão rápida quanto possível para que o nível seja completado, mantendo o mais estável possível o nível dentro do separador. Nesse caso, esse cilindro aqui na vertical, ele está simulando o nosso separador de líquido. Normalmente na indústria, ele é montado na horizontal, são vasos com volumes bem grandes, mas aqui no caso é só para mostrar a aplicação prática, seria o ponto de injeção no separador. Então esse atuador ICAD ele vai ser responsável por injetar de forma proporcional o líquido com base na variância do nível dentro da árvore de boias que vai fazer o monitoramento do nível no separador de líquidos. Falando um pouquinho mais no detalhe de cada um dos componentes agora e das suas particularidades de funcionamento, configurações, vamos falar um pouquinho do AKS 4100. O AKS 4100, como eu falei anteriormente, ele é um sensor de nível que funciona por ultrassom, então ele emite uma onda sonora, digamos assim, uma onda eletromagnética, pela haste dele, e o reflexo acaba voltando quando encontra a superfície do líquido, fazendo com que o sensor calcule o nível de líquido que está presente dentro do separador. E aí ele manda esse sinal para o EKI 347, que vai mandar o sinal para o ICAD, no caso, fazer a atuação para a injeção do líquido na quantidade e volume adequado para a variância que está acontecendo. Esse sensor ele tem basicamente algumas configurações simples,
que são o nível alto que você quer trabalhar, né, o nível baixo que você quer trabalhar e o set point de nível que você quer manter dentro do separador. Se porventura o nível de líquido no separador ficar acima do que você estabeleceu como limite superior, ele vai entrar em alarme, então ele vai sinalizar que tem algo errado acontecendo. Automaticamente a válvula ICAD, quando chegar nesse momento, ela já vai ter, o atuador ICAD já vai ter fechado totalmente para evitar que continue entrando líquido no sistema, né? E ele vai entrar em alarme. Da mesma forma, quando o AKS 4100 identificar um nível abaixo do que foi programado, normalmente alguma coisa na casa de 15 ou 20% do volume do reservatório, ele também vai acionar um alarme para indicar que por algum motivo não está entrando líquido no separador. E aí, automaticamente, o sistema poderá atuar no sentido de que não deixe as bombas trabalharem a seco, né? Fazendo com que, nesse momento, por exemplo, caso tenha líquido disponível para completar o reservatório, o separador de líquido, no caso, a válvula com o atuador ICAD vai estar 100% aberta, tentando reabastecer o volume de líquido do separador. Ainda sobre o AKS 4100, além dessas configurações de nível e offset que precisam ser feitas, a gente também tem que definir qual é o fluido que ele está monitorando. Então existe um menu de configuração onde se estabelece qual é o fluido que está sendo trabalhado, no caso, controlado o nível, para que o cálculo de nível seja feito da forma mais precisa possível, porque ele também pode ser aplicado em outros fluidos refrigerantes dos quais os componentes da Danfoss estão preparados para atuar. Então agora a gente vai falar também um pouco mais sobre os sensores de nível LLS 4000. Esses sensores de nível, assim como o Felipe já explicou anteriormente, eles substituem as antigas chaves de boia AKS38 da Danfoss e são sensores eletrônicos. Eles são alimentados em 24 volts, dão como retorno um sinal de 24 volts que precisa ser adicionado um relé auxiliar que vai ser alimentado pelo sinal de retorno desse sensor, que vai fazer então a função de chavear, né, para o sistema, para a automação integrada do cliente, um contato seco, por exemplo, para sinalizar nível alto ou nível baixo. Esses sensores LLS 4000 da Danfoss, eles podem ser conectados através do Bluetooth para visualização de status do funcionamento dos sensores. O atuador ICAD 600B aplicado nesse sistema de injeção de líquido aqui no caso, ele possui também funcionalidade de conexão Bluetooth. Configuração precisa ser feita e pode ser feita de forma automática, onde na primeira conexão do sistema, ao ser ligado, ele possui um sistema de configuração automática para identificação do módulo ICM que está acoplado a ele. No caso, dependendo do tamanho do módulo ICM, ele identifica o curso máximo de abertura e mínimo de abertura e automaticamente ele assume qual é o conjunto de módulo ICM que está acoplado ao bloco ICF da aplicação da injeção do líquido. Além dessa configuração, algumas outras configurações são necessárias, como se você vai utilizar, por exemplo, a comunicação Modbus RS485. O atuador ICAD também possui, então, além das configurações até aqui faladas, a necessidade de fazer a configuração da fonte de energia externa que porventura pode ser conectada a ele. Então, a Danfoss possui para venda um sistema de energia, armazenamento, que seria uma espécie de uma UPS, que pode ser conectada a ele, fazendo com que ele possa atuar numa eventual falta de energia, fazendo o fechamento para alguma situação de emergência, evitando com que o sistema fique aberto enquanto que a energia não volta. Então, dando sequência da explicação da nossa aplicação aqui da nossa bancada, a gente vai falar um pouco agora do quadro elétrico que tem integrado aqui o EKI 347, que é responsável por receber os sinais do AKS 4100, do nível de líquido do separador, bem como também enviar sinais para o atuador ICAD, que atua no módulo ICM do bloco ICF, para fazer o controle de injeção de líquido com base no nível que está presente no separador. Então aqui a gente tem, para essa aplicação prática, um quadro montado que é nesse formato que é enviado para os nossos clientes quando é demandado. Então é um quadro de inox de porta dupla, né, onde o display do EKI 347 fica protegido atrás dessa porta de acrílico. A gente tem aqui um botão de emergência para uma eventual necessidade de parada de emergência. A gente tem então aqui na lateral uma chave seccionadora
que é a chave seccionadora que faz a interrupção total de energia para esse quadro, que pode ser bloqueada com um cadeado totalmente adequado NR10 e NR12. A gente tem também um interruptor responsável por fazer a ativação do sistema. A gente tem um botão de reset, porque como a gente tem aqui um sistema que tem adequação NR12 com relé de segurança, é necessário toda vez que o sistema entrar em algum tipo de falha, dar o reset para garantir que todos os problemas foram resolvidos antes de o sistema voltar automaticamente a funcionar. Então esse sistema, se porventura entrar em algum tipo de falha, ele não volta a funcionar de forma automática, ele força o operador a checar os problemas para poder dar o reset e voltar a fazer a operação funcionar. E a gente tem ainda aqui nesse painel especificamente, aí para uma aplicação aqui da nossa bancada, né, 3 LEDs de sinalização, onde a gente tem nível alto e nível baixo dos sensores LLS 4000, que são responsáveis somente por indicar o nível alto ou baixo caso eles ocorram. E também a gente colocou nesse quadro aqui para uma aplicação eventual de controle on-off, o acionamento de uma válvula, no caso poderia ser a válvula solenoide que o Felipe explicou anteriormente.